todos bem-vindos a esta casa de oração, mesmo com essa chuvinha, deliciosa que nos convida, às vezes, a ficar em casa, mas como nosso compromisso com os ensinamentos de Jesus é bastante forte, a gente vem e é agraciado com uma chuva calma, refrescante. Então, sintam-se todos bem-vindos e vamos iniciar, então, fazendo a leitura do texto número 126 do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. E o texto 126 se chama Ajudemos Sempre. O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é, por todos os modos, a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmos, preparemo-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando, sem afetação, abrir-lhes rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamo-nos de sua posição, qualquer que seja ela. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-lo a que se faça melhor. Se o mal nos busca a influência, amparemo-lo sem alarde para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus por perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração, cada dia, lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Então, nesse momento, eu convido a todos para que fechemos os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, deixando as nossas preocupações momentaneamente lá do lado de fora. Senhor Jesus, nós que nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, com o objetivo de aprendermos a Tua doutrina de luz, com um esclarecimento tão profundo que nos dá o Espiritismo. Que possamos usufruir desses momentos em que temos a oportunidade de ouvir um pouco do Teu Evangelho. Que as vibrações de paz e harmonia nos envolvam. Que em Teu nome, em nome da espiritualidade amiga que nos envolve, mas sobretudo em nome de Deus, causa primária de todas as coisas, e na sua infinita bondade, justiça, amor e misericórdia, que possamos iniciar a exposição de hoje, pedindo a proteção e a intuição à nossa amiga Sônia, lá da Casa do Caminho, que vai fazer esta reflexão muito importante
para todos nós, o Espiritismo e o casamento. Então, Sônia, seja bem-vinda. Antecipadamente já agradeço as suas palavras e a reflexão que você vai nos conduzir. Boa noite a todos. É sempre com muita alegria que eu me dirijo a essa casa de luz, essa casa de amor, essa casa onde, mesmo que a gente deixe as nossas preocupações lá fora, mas o nosso coração vem aqui sedento para que ouçamos a palavra certa, para que tenhamos o consolo para as nossas dificuldades. E é justamente esse consolo que vem nos ajudar a trilhar no caminho da vida. Então, é tão importante que nós busquemos esse consolo que a religião espírita nos traz, né? E conforme a leitura de abertura que a Elisete fez, né? Todos nós estamos envolvidos num relacionamento, num tipo de relacionamento, quer seja no nosso local de trabalho, quer seja na rua onde moramos, quer seja dentro das nossas famílias, que é o nosso ninho, que é de onde nós viemos. Todos nós, da raça humana, nós fomos criados, o nosso corpo físico, ele foi criado advindo de uma relação sexual entre o homem e uma mulher, né? E aí a possibilidade desse ser reencarnante, desse espírito reencarnante, poder ocupar este corpo físico para então ter esta jornada benfazeja que é a vida e a nossa reencarnação, né? Então hoje nós vamos refletir justamente sobre o casamento. O casamento que acontece, o casamento que ele é celebrado por alguém, por um padre, ou por alguém da doutrina espírita, ou um acordo que o casal faz de estarem morando juntos numa mesma casa. Hoje em dia isso é muito frequente. O casal começa a namorar e de repente cada um está morando numa casa e para ajustar as economias domésticas, inclusive, esse casal resolve morar juntos. A gente escuta esses relatos, né? Então o casal passa a morar junto, quer seja um casal entre um homem e uma mulher, quer seja um casal homoafetivo, né? Mas acontece ali uma união, mesmo que essa união ela não fique sacramentada, né? Por um ritual, por um momento onde esse casal justamente consagra essa união a bons propósitos, né? Então, esse momento em que o casal passa a morar junto é um casamento. E por que não oficializar? E que muitas vezes, na atualidade, a gente verifica que é assim, a gente só mora junto. Não. Mora junto, divide a mesma casa, divide a mesma cama, divide os utensílios domésticos da casa e não é um casamento. Então, o ficar, que hoje é tão tradicional, que substitui o namoro, muitas vezes, é um congraçamento de uma relação entre duas pessoas que não tem um cunho de maior empenho, responsabilidade, compreensão e uma conscientização daquilo que realmente o casal está fazendo, né? E isso é necessário.
Porque na fase de vida de todos nós, no ciclo vital, nós vamos passando por várias fases. Da infância nós passamos a adolescência, da adolescência adultos jovens, depois meia-idade, depois terceira idade, e em cada fase que a gente vivencia essa cronologia do tempo, nós vamos gradativamente desfrutando de relações, né? E a principal relação que a gente desfruta é uma relação conosco mesmos. E que muitas vezes nós, né? A Tuti, por exemplo, fica tão perdida no meio de muitas pessoas que é parecido com aquela figura de Onde Está o Wally, né? Lembram aquele livrinho, Onde Está o Wally? Então, está todo mundo mergulhado dentro de uma multidão. Mas nós, né? Cada um de nós precisa manter um diálogo consigo mesmo no sentido de poder dizer: eu estou fazendo uma escolha, eu estou assumindo uma responsabilidade na minha vida, e essa responsabilidade ela precisa ser assumida por mim e por aquele que participa, né? Então é dessa forma que a gente vai refletir na noite de hoje. Então vamos pensar no macro. O que é o macro? O nosso universo, a figura do lado esquerdo. Esse macro, ele é um sistema perfeito, que a gente nem consegue ainda identificar tudo que existe nele. É uma criação divina. O homem, gradativamente, ele vai estudando o universo e vai compreendendo melhor o universo. As milhares, milhões de galáxias que existem. Mas é um sistema perfeito. No outro lado, nós vemos o sistema solar, que para nossa dimensão, ele é macro também, não tão macro quanto o universo. Mas ele é macro. O nosso planeta, ele está inserido no sistema solar. E a gente sabe da sincronicidade que vivem esses planetas do sistema solar. O movimento de rotação, o movimento de translação, quais são as constelações que estão aqui sendo visíveis para nós. E nós temos toda essa sincronicidade em 365 dias por ano, em 12 meses no ano, e assim sucessivas vezes nós vamos percebendo que acaba um ano, inicia outro, e tudo continua dentro desta perfeição, dessa sincronicidade. Vamos passar então para um sistema maravilhoso, que é o nosso corpo humano. Então, todos nós temos uma constituição física, orgânica, que nós não precisamos lembrar de respirar. Nós não precisamos chamar o nosso coração, bata agora. Não, ele bate sozinho. A gente respira porque é uma necessidade. E todos os órgãos que trabalham dentro do nosso corpo físico e fora dele, porque a pele é o maior órgão nós somos portadores, eles estão trabalhando juntos, harmonicamente, em sincronicidade, em harmonia. Quando nós adoecemos, nós interrompemos essa harmonia, né? O nosso corpo físico adoece, às vezes a gente tem uma gripe, uma tosse, então a nossa respiração já fica mais ofegante. Mas o sistema orgânico, ele é perfeito. Vamos observar a natureza, né? A natureza, os climas, a chuva, a seca, os ventos, o solo que nos traz o alimento, a água tão necessária para a gente poder viver
e as plantas e os seres vivos também, né? Então é outro sistema perfeito e que muitas vezes nós, os homens, nós acabamos desorganizando por não cuidarmos bem daquilo que Deus nos presenteou com tanto amor. Um planeta magnífico, que Jesus, inclusive, estava presente quando o nosso planeta foi criado por Deus. E ele ainda disse, Jesus, o nosso governador espiritual, vamos fazer um planeta muito lindo, e o nosso planeta é maravilhoso. E por isso que nós precisamos cuidar muito bem dele, como nós precisamos cuidar muito bem do nosso organismo, para nós termos uma vida prolongada e edificada justamente no conceito de reencarnação, onde nós aqui estamos reencarnados num corpo físico para nós evoluirmos e nós nos relacionarmos, né? Então chegamos na família. A família é um outro sistema. É a célula máter de uma sociedade. A família é a base fundamental onde a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abala nas suas estruturas. Então vamos pegar um exemplo bem corriqueiro. Acontece algum conflito maior dentro de uma escola, né? E aí alguém, né, algumas pessoas fazem parte deste momento conflituoso. As outras famílias que fazem parte, cujos filhos estudam nessa escola, elas vão de alguma forma se desestruturar também, né? Por quê? Porque a gente fica solidário com a situação, a gente fica comovido, às vezes a gente fica até com sentimentos que não são muito legais, mas fazem parte dos sentimentos de todos nós, né? Que a gente sabe quais são, não precisamos mencionar. E a desestrutura que acontece, por exemplo, no momento conflituoso na escola, ela é advinda da onde? Da casa daquele aluno que teve uma reação de extrema violência, ou aquele aluno que teve uma reação desrespeitosa com relação à professora, à diretora, ao próprio colega, um assédio de qualquer natureza, né? E tudo isso, se a gente faz o retorno, vem da nossa casa, porque é lá que o nosso filho nasce. É lá que a gente, constituindo um casamento, a gente vai ter filhos ou não. Vamos então para um sistema micro, que é a célula. O que acontece quando numa célula acontece uma desorganização celular interna? A célula adoece. E o que acontece com a gente? Essa célula contamina outras células, né? E aí a gente percebe que adoeceu. Começa uma dor, vai investigar. Às vezes é uma doença mais grave, às vezes é só uma doença passageira, uma inflamação, por exemplo, na garganta, no braço, na perna. Mas tudo inicia nesse sistema micro. E nós viemos de um sistema macro. Então, o macro para o micro tem uma distância muito grande, mas às vezes dá para pensar que não. Por quê? Porque o micro pertence ao macro e o macro pertence ao micro. Então, pensando na família, que é essa célula máter de uma sociedade,
nós vamos imaginar uma grande teia de aranha. Vamos imaginar aqui, até tentei copiar uma teia de aranha, mas não fui feliz no meu intento. Na família, se nós tivermos 4 membros, tá? O pai, a mãe, 2 filhos, digamos, uma família bem tradicional. E se um dos membros pegar a teia de aranha e puxar para o lado de cá, vai reverberar na ponta contrária, ou na outra ponta, ou na outra ponta. E isso quer dizer o quê? Que se alguém da família não está passando por um bom momento, está com dificuldades de qualquer ordem, de ordem financeira, de ordem relacional, internamente não está bem, tem alguns conteúdos da própria história de origem, da família de origem, que a pessoa traz e que às vezes isso volta, que são chamados traumas, né? E essa teia de aranha, ela precisa ser, ou ela deveria ser, uma teia de aranha onde todo mundo possa fazer uma comunicação muito espontânea, no sentido de dizer, eu hoje não estou me sentindo bem. E geralmente nós fizemos uma comunicação, tá tudo bem. Como é que tu tá? Tá tudo bem. Se a gente não tem intimidade com a pessoa, a gente até não entra, né? Hoje eu não estou legal. Mas essa intimidade que eu falo, ela precisa vir do meio familiar. Nós precisamos construir com os nossos filhos, na intimidade relacional familiar, essa possibilidade de expressarmos os nossos sentimentos. E hoje, o que mais a gente percebe, pessoas em estado de estresse, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e outras patologias. Por quê? Porque tem uma necessidade muito grande de guardar dentro de si sentimentos que não cabem mais dentro de si. E o fato de não conseguir encarregar mesmo, isso acaba saindo. Né? Então, pensando nessa teia de aranha, é justamente para elucidar o quanto que a gente pode trazer de harmonia e de equilíbrio para uma família de 4, 3, 5, 10 pessoas. Mas desde que a gente comece a investir num relacionamento íntimo, que o relacionamento íntimo, ele quer dizer, eu posso contar para você e a Elisete pode contar para mim. Né? E muitas vezes o casal dorme na mesma cama, utiliza os mesmos utensílios da casa, mas não tem um relacionamento íntimo no sentido de falar aquilo que está doendo dentro do seu coração. E no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. Então a família que nós temos hoje é uma família que muito provavelmente ela já se relacionou em outras experiências dessa vida kármica. Então, se hoje eu me relacionando com a minha família e eu tenho dificuldade com determinada pessoa ou outra pessoa tem dificuldade comigo, é hora de nós podermos enxergar isso como um momento adequado para que nós possamos entender que nós precisamos estabelecer de novo relações com as mesmas pessoas que a gente já se relacionou no passado. E com um propósito muito lindo que Deus nos proporciona, que é justamente de reparar o mal que nós acabamos fazendo, né? Ou recebendo, ou contribuindo, ou nos anulando. Se reconhecesse nelas a quem odiara, nas pessoas, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo.
E por isso o esquecimento, essa dádiva que Deus nos traz, para que nós possamos esquecer o que aconteceu em outras existências, com familiares que hoje nós temos, talvez papéis diferentes, mas as pessoas são as mesmas. Porque é justamente através da família, da reencarnação nesse meio familiar, que nós vamos podendo reparar o mal que nós fizemos ou o mal que nós fomos submetidos. Mesmo se há um verdugo e uma vítima, né? A vítima e o verdugo, elas têm muito para reparar. Então, de todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Por isso que às vezes, quando eu ouço alguma pessoa dizendo: eu vou fazer uma terapia de vidas passadas para ver o que eu fui dessa pessoa na outra vida, ou o que a outra pessoa foi para mim na outra vida. Mas será que nós temos a maturidade emocional para a gente conseguir encarar essa realidade? Se Deus, nosso Pai, amoroso e misericordioso, nos dá a possibilidade para que estejamos convivendo ali com essas pessoas que formam a nossa família, é porque nós precisamos reparar. E é essa consciência que a gente precisa estar justamente trazendo a cada minuto, porque isso vai trazer uma necessidade de entendimento. E o entendimento qual é? É o estabelecimento da concórdia, que é o nome da nossa cidade, do amor, da consciência de que se nós estamos juntos na mesma família, a gente precisa se acertar, a gente precisa aparar as arestas, tirar as mágoas e saber que muitas vezes, quando o outro é diferente, não é parecido conosco, ele pode nos ensinar muitas coisas. E muitas vezes a diferença, ela traz uma dissidência, ela traz inclusive rompimento, justamente pela nossa rigidez, pela nossa dificuldade da gente poder olhar o outro e dizer: puxa vida, eu não tinha pensado desse jeito. Então, quando nós pensamos no sistema familiar, nós precisamos guardar um pedaço do sistema familiar para o sistema conjugal, que é um subsistema do sistema familiar. E por que tem que ser subsistema? E por que ele está dentro do sistema familiar? Porque o casal, essa entidade que a gente fala no singular, o casal, é uma entidade, uma identidade que é representada por dois adultos, o pai e a mãe, mesmo que essa relação seja constituída com homoafetivos, mesmo. Mas um tem o papel de pai e o outro tem papel de mãe. E são adultos. E as crianças que estão envolvidas nesse sistema familiar, eles precisam perceber que há nos pais o poder de autoridade. E que hoje, em muitas situações anômalas, as crianças tomam lugar, ou uma das crianças, um dos filhos, toma lugar junto com o casal no sistema conjugal. Então, o casal deixa de ser um casal e ele passa a ser uma tríade. Isso acontece muito e por várias razões. Que a criança sai do seu patamar, da sua fronteira com relação aos pais, e ela ocupa um lugar junto na conjugalidade, ou para proteger um dos pais, ou para ajudar na convivência um dos pais, porque muitas vezes é uma convivência conflituosa, é uma convivência difícil, e a gente sabe que isso acontece, porque muitas vezes a gente vivencia fases difíceis na nossa vida e a gente não para fazer o entendimento.
né? Então é muito importante que a gente observe nas nossas famílias, né? Como é que está essa configuração familiar. O ideal é que seja pai e mãe, uma fronteira e os filhos. Por quê? Porque precisa existir essa fronteira hierárquica. Porque são 2 adultos, né? E adulto é pai e adulto é mãe. E criança é criança. A criança precisa ser treinada, ela precisa ter disciplina, ela precisa ser cuidada com amorosidade, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser amada, ela precisa ter momentos lúdicos, onde a família toda vai deitar no tapete, vai rolar e vai brincar. Mas a criança vai saber quando o pai ou a mãe diz: agora chega, filho, agora é hora de dormir. E tudo isso dá muito trabalho, gente, porque educar dá trabalho. Só que é necessário. Nós não estamos aqui nessa vida de férias. Nós temos, além do nosso trabalho profissional, nós temos um trabalho maior, que é o trabalho de sermos cada vez melhores. Então, eu vou colocar um pedacinho de uma palestra do psicólogo e espírita Rossandro Klingey, que eu acredito que vocês já conheçam. E ele diz o seguinte, né? Até o título é muito interessante. Vida 2. Existe vida após o casamento? Que a gente se pergunta, ou muitas pessoas perguntam, existe vida após a morte? Né? E nós da doutrina espírita dizemos com toda certeza, sim, existe. Ah, mas ninguém veio contar. Veio, só o Chico Xavier já escreveu mais de 430 obras, né? E todas elas falando sobre a vida no plano espiritual e o que nos acontece após a morte. Então, nós vamos assistir um pedacinho da palestra do Rossandro Klingey. O movimento espírita ele é muito mais rico, muito mais dinâmico, muito mais dinâmico, muito mais oportunidade de viajar. A gente sabe como tem gente boa, oportunidade de viajar, falando, sabe como tem gente mediunizando, evangelizando e cantando, mediunizando, porque sabe o que é o objetivo de estarmos aqui? Porque sabe o que é o objetivo? A experiência que Paulo anuncia numa carta que ele manda aos Romanos, no capítulo 8, e no versículo 28 ele diz uma coisa muito interessante, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Veja que coisa interessante que ele está dizendo. Todas as coisas cooperam juntamente. É como se um fluxo de luz estivesse em nossa direção no momento em que nós estivéssemos agindo em amor. Então esse é o objetivo de estarmos aqui. Nós, em qualquer lugar que a gente busque a Deus, seja num ashram budista, seja num templo muçulmano, onde que a gente pensa que a gente vá em busca de Deus, a gente está entrando em contato com esse fluxo. E é exatamente esse fluxo divino, esse amor que nos une aqui hoje, que eu evoco para que a gente possa refletir sobre esse tema, porque nós sabemos que parece uma frase batida, mas ela sempre é verdadeira. Eu lembro quando estudava moral e cívica, eu sei que muita gente da minha época está aqui, não vai levantar a mão com vergonha, eu entendo isso, faz parte, mas quando eu estudava moral e cívica, eu tinha uma frase num livro sobre família, e tinha aquela família clássica, o papai, mamãe e os 2 filhinhos, uma menina e um menino, que nem muito mais é assim hoje em dia, as famílias, as configurações são novas, e assim, a família é a célula da sociedade, era a frase que introduzia esse pequeno texto. E o que a gente entende no organismo por célula, senão o organismo mais elementar, menor que existe do ponto de vista dele ter uma formação complexa, porque claro, dentro da célula também tem muita coisa, é que se uma célula, ou se o conjunto de células começam a entrar em processo de falência, por melhor que seja esse organismo, você não funciona. Então, o que acontece hoje no planeta é que todo esse momento que a gente passa de profunda noite, densa, escura, de caos emocional e moral, que muitas vezes nos leva a uma sensação equivocada de que estamos em retrocesso moral, faz parte de um plano muito bem urdido pelo governador terrestre de que a Terra passaria por um momento de profunda transformação, que chamamos de regeneração.
nesse momento, os nossos sistemas de valores que montavam a sociedade como nós a conhecemos até hoje começariam a mostrar um esgotamento. E esse esgotamento é para que o novo venha, porque a gente tem uma tendência de ficar na zona de conforto, de ficar só naquilo que nos satisfaz, de ter medo do novo, de avançar. Veja como o brasileiro adora concurso público, porque a gente quer estabilidade. E tudo que o universo aponta para nós é que ele é completamente renovado. E tudo que você tenta parar, apodrece. Então, o fluxo da lei do progresso opera mesmo que nós não estejamos a fim de que isso aconteça. Tanto no ponto de vista dos indivíduos, internamente, de um casamento, de uma relação de trabalho, de uma relação de crescimento profissional, até a construção de uma nova nação, de um novo país e a construção de um novo planeta. Se opera neste momento na Terra todo esse processo de transformação que deixa muitos historiadores, antropólogos, psicólogos tentando refletir, filósofos, sobre o porquê de tantas transformações. Antevendo isso, e quando fazia a codificação, Allan Kardec fez uma pergunta para os espíritos, em que dizia o seguinte: analisando o panorama da Terra, não nos dá a impressão de que, pelo menos do ponto de vista moral, ao invés de avançarmos, nós recuamos? Ele faz uma pergunta muito inteligente, porque do ponto de vista intelectual e material a gente só vê avanço. Se você compara um telefone Ericsson tijolão a um iPhone, você só vê avanço. Se você compara os computadores, os carros, as tecnologias, a gente só vê avanço. Mas quando a gente compara as questões morais, temos uma sensação de que há recuos. E os espíritos respondem assim para Kardec. O problema do livro dos espíritos é a vírgula, viu, gente? Preste atenção que vem depois da vírgula. É assim: enganos, se olhares bem, perceberás que no plano da Terra tudo avança, vírgula. Né? Essa vírgula me deixa assustado. Quando eu vejo uma vírgula, mas às vezes é necessário que o mal chegue ao extremo para que os homens sintam a necessidade do bem e das reformas. Ó, o que eles estão dizendo. Se a gente pegar aí e for fazer estudo de religião comparada, Shiva é aquela deusa do hinduísmo que tem 6 bracinhos. A função de Shiva no panteão de divindade, de percepção de divindade hinduísta, é destruir para que Vishnu reconstrua. Ou seja, é necessário que se chegue ao extremo do equívoco para que você sinta a necessidade do bem e das reformas. Ó, reformas é o novo, que tem que vir. Então, o movimento espírita ele é muito mais rico, muito mais dinâmico. Eu recomendo essa palestra do Rossandro Kingey. São 2 palestras, a 1 e a 2, falando justamente sobre o casamento e sobre essa mudança que nós percebemos, né? Quem tem por aí 50, 60 anos, ou talvez até 40, pode fazer uma análise, uma avaliação de como era quando a gente tinha 10 anos, como é que eram constituídas as famílias, como é que era o relacionamento interfamiliar e como é que hoje está o relacionamento familiar em muitas famílias onde os filhos, eles são os dominadores. É como se o pai e a mãe fossem subalternos a eles, no sentido deles poderem designar o que é feito, de que forma é feita, onde a violência se estabelece e existe a ausência do amor, onde a agressividade nas palavras ela está presente em todos os momentos da vida, a rigidez, a cobrança, né? Então, justamente o Rossandro fala de um momento que a humanidade está passando e que Jesus sabe disso, mas para que haja reformulação. Quando nós, então, falamos na teia de aranha, e nessa teia de aranha, que é uma metáfora, mas que serve muito bem para exemplificar os momentos de conflito que a família vive, que o casal vive, é a possibilidade de mudança. A mudança ela só vai ocorrer
se existe um bom motivo para que a gente saia dessa linearidade, para que a gente saia da homeostase, que é uma sensação de equilíbrio, é a tal zona de conforto que o próprio Rossandro Klingei fala. Então está tudo certo, as crianças chegam da escola, se deitam do sofá, ficam na televisão ou no celular, o pai chama uma vez, a mãe chama outra vez, a criança não responde, né? Agora é hora de banho, a criança não vai, o casal não se conversa como é que foi seu dia, não se dá um abraço, não se dá um beijo, né? E isso entra numa zona, entre aspas, de conforto, que não tem conforto nenhum, até que venha a mudança. Mas a mudança, ela precisa ser enxergada por nós, pela nossa sensibilidade, no sentido de nós nos atentarmos, pera lá, tem alguma coisa aqui que não está legal. E às vezes a gente pega um exemplo da nossa própria infância, a gente pega um exemplo de um amigo que tem uma vida mais salutar, no sentido de os membros da família poderem conviver em harmonia. Então, esse momento, ele é um momento de muita reflexão, não só no Brasil, não só em Concórdia, não só diante das nossas famílias, mas é um momento de reflexão para o mundo inteiro. Ontem ou anteontem fez 1 ano da guerra entre Rússia e a Ucrânia. Isso? E aí eu vi na televisão o Putin recebendo o chefe maior da China. Será que eles iam falar em paz? Será que eles iam tratar de um acordo de paz? Ou eles pretendem unir as forças bélicas? Quantas pessoas já morreram lá? Quantas famílias já foram desfeitas? Na televisão passou um monte de brinquedos, de ursinhos de pelúcias amontoados no meio da rua, em volta de tanques de guerra sendo incendiados. Onde estão essas crianças? Provavelmente morreram. Onde estão essas famílias? Foram dizimadas. E, no entanto, a guerra acontece lá no outro lado, no outro hemisfério. E nós aqui fazemos o que com isso? Porque muitas vezes a guerra ela está sendo deflagrada dentro da nossa própria casa. Às vezes o casal está em guerra. E essa hora de mudança é a hora que a gente precisa pensar nisso. Porque a mudança ela é necessária para que a gente saia justamente desse grau de acomodação e que tem algumas pessoas que chamam de anestesia emocional e espiritual. E é uma anestesia. Então a gente precisa ficar conduído com a guerra da Ucrânia e da Rússia? Sim. O que nós podemos fazer com isso? Nós podemos estabelecer a paz dentro de nós e a paz dentro da nossa família e orar, nos unir aos espíritos maiores para que a gente possa fortalecer o bem e não o mal. Então, Rossandro, ele citou, essa da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem para aqueles que amam a Deus. Dentro da nossa família, Deus está presente? Está. Nós estamos conectados com Ele? Nem sempre. Se o macro está em nós e nós pertencemos ao macro, nós precisamos falar para as crianças, nós precisamos orar, nós precisamos nos unir em oração
para que a gente seja mais forte, para que nós estejamos protegidos, para que o nosso meio familiar, que é um ninho, possa estar usufruindo do amor. Deus existe, Deus está conosco, Deus é o nosso Pai, é o nosso grande provedor, mas nós precisamos estar nos comunicando com Ele, né? Então, o fluxo da lei do progresso opera mesmo que nós não estejamos conscientes disso. Então, apesar de todas as dificuldades, apesar do mundo do planeta Terra estar passando por essa troca de provas e expiações para regeneração, né, nós precisamos entender que essa organização existe e é uma organização semelhante à organização do nosso corpo físico. E nós muitas vezes o adoecemos, né? Então a lei do progresso, ela existe. Vamos praticar o amor, vamos praticar a solidariedade dentro de casa, vamos expulsar do nosso coração os sentimentos de animosidade, de indiferença, porque a indiferença é justamente o contrário do amor, não é? Quando nós amamos, nós estamos presentes. Quando nós estamos ausentes, é porque nós estamos indiferentes. E essa indiferença, ela faz com que as pessoas se afastem umas das outras, que aconteçam os rompimentos, que aconteçam as separações, que hoje em dia um casal briga, entra em conflito, a ideia é a separação. Não, nós não estamos juntos por acaso. Nós escolhemos determinada pessoa porque nada na nossa vida acontece por acaso. Nada. Há quem diga, teóricos, né? Nossos amigos da doutrina espírita, que nenhuma folha cai de uma árvore sem que seja a hora dela cair. Ou pelo vento, ou porque a árvore está secando, ou porque a folha secou, mas sempre nós temos um motivo e um bom motivo. Então, no livro da Joana de Ângeles, A Família, a Benedita Fernandes, que é um espírito que também ajudou a escrever esse livro, ela disse que no espírito reencarnante, para este desiderato, são fixados compromissos de união antes do berço, estabelecendo-se diretrizes para a família, cujos membros voltam a reunir-se com finalidades específicas e a recuperação espiritual e de crescimento intelecto-moral no rumo da perfeição relativa que todos alcançarão, né? É justamente o que nos traz o Livro dos Espíritos, falando que a nossa família ela é composta por elementos que nós já convivemos anteriormente em outros tempos, numa formação familiar. E a gente sabe, né, queridos, que nós, como pessoas e como casal, a gente enfrenta muitos desafios, né? E um dos principais desafios que a família enfrenta, e que foi justamente por isso que Deus concebeu essa grande ideia, é o egoísmo. Se justamente dentro de uma família é onde os nossos filhos e nós aprendemos a dividir, a compartilhar, a respeitar, a amar. Tem outros tantos fatores sociais que também interferem. Tem fatores econômicos, psicológicos, violência, heranças do nosso perispírito, porque nós carregamos essas heranças de todas as reencarnações que nós já vivemos. Tem fatores sexuais que também interferem muito na conjugalidade. Tem a questão do poder. Eu mando, você obedece, a submissão. E, inclusive, né, sobre essa questão das heranças do nosso perispírito,
é que justamente o entendimento do que a doutrina espírita nos propõe, que nós, de longa data, ninguém sabe quantos anos nós fomos criados, e que todos fomos criados por Deus na mesma condição de espíritos simples e ignorantes. No sentido de construir as nossas habilidades, a nossa inteligência, as nossas habilidades profissionais, relacionais, os nossos sentimentos. Então, justamente diante de tudo isso, nós voltamos e nós ficamos, mas nós, no dia de hoje, nós podemos obter o entendimento. Se existe a animosidade, vamos deixar de lado, vamos deixar o egoísmo, o orgulho, o tal do amor próprio, que é muitas vezes ligado justamente ao orgulho e egoísmo, de lado. E vamos fazer valer, construir muito fortemente a família que Deus espera de nós. E a Joana de Ângeles, esse espírito que nos ensina muito, vem nos dizer que a união afetiva é também uma empresa das mais complexas, pelo fato de a convivência contínua ser de natureza íntima, intransferível, interpessoal, exigindo responsabilidade e compreensão de ambos os membros. Então, é tão importante. Em alguns momentos a gente escuta histórias assim que servem muito de lição para nós. Uma vez eu ouvi de um filho já adulto e que tinha um relacionamento muito difícil com seu próprio pai. E o pai, na hora da morte do corpo físico, nos últimos momentos de vida, o pai ainda numa ânsia muito grande de falar aquilo que ele deixou de falar a vida inteira para este filho. Este pai pede perdão. Ele pede perdão. Não sei se o filho entendeu, né? Mas com certeza sim. Então, por que a gente espera às vezes uma vida inteira para pedir perdão? Uma vida inteira para dizer, eu errei. E todos nós erramos, nós somos seres humanos em evolução, todos nós erramos. E é tão interessante porque se nós pensarmos assim, e nós devemos pensar assim, que todos erramos, então isso me torna solidária com o outro, e o outro se torna solidário comigo. Não existe aquela exigência, eu estou certo. Pode até estar. O que vale mais? A disputa, a competição ou a harmonia intrafamiliar? Então, para a gente já finalizar, Lucas, no capítulo 24, versículo 13, conta uma passagem. Com o sol se pondo, caminhavam dois homens em sentido à aldeia de Emaús. Cenas do Calvário, acontecimentos esses que os haviam deixado angustiados, abatidos, inconformados. Grande parte desse caminho foi percorrido em companhia de um homem desconhecido, mísero, peregrino, que, sem se identificar, esclareceu-o sobre verdades da Escritura Sagrada, exaltando a cruz e o sofrimento. Os dois discípulos ouviram-no, experimentando um doce bem-estar, conforto e bom ânimo, tendo-o como generoso, amoroso. E os dois aprendizes não conseguiram identificar o mestre, nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso, apenas identificando-os diante da bênção e da partilha do pão, assim dissipando todas as suas dúvidas e crendo.
Então, esses dois apóstolos que estavam conversando e ainda transtornados com a morte e a crucificação de Jesus, porque os apóstolos se sentiram muito sozinhos quando Jesus morreu pregado na cruz. Porque Jesus construiu com eles um elo muito forte, uma vinculação muito linda. E depois, quando Jesus se foi, ficou o Evangelho de Jesus, mas ainda faltava experienciar, divulgar, difundir. E o mestre, então, ele se tornou, esse mísero peregrino e falou para eles as escrituras sagradas e eles não identificaram. Só identificaram quando Jesus, então, partiu o pão e deu a bênção. E quantas vezes que nós estamos reunidos em torno de uma mesa e que nós podemos trazer a palavra de Deus, nós podemos lembrar das Escrituras, nós podemos lembrar dos ensinos de Jesus e retirar todo esse mal-estar que muitas vezes se estabelece, só ouvindo, só conversando, orando, abrindo o Evangelho, fazendo o Evangelho no lar, para que a gente justamente descubra, construa e busque construir tudo aquilo que o Evangelho de Jesus nos ensina e que nós precisamos ler, aprender, memorizar e aplicar. E nada melhor do que a gente fazer isso na nossa família. Então aqui estão os livros, que foram utilizados para a reflexão da noite de hoje. Tem Palavras para a Alma, da Ana Teresa Camasmi, e as palestras, então, do Rossandro Klinger. E eu agradeço muito a oportunidade, muito. Eu fico muito feliz quando a gente pode falar de algo que a gente mesmo precisa escutar e consolidar dentro de nós mesmos, que é o amor. Muito obrigada. Ficamos até sem palavras para te agradecer a reflexão bastante profunda, bonita, leve, mas que tocou com certeza profundamente a todos nós aqui. Muito, muito obrigada, Tuti. E nós ficamos muito felizes quando você vem à nossa casa também, que é sua também. Nós vamos passar então agora para a segunda parte do trabalho dessa noite, que é a prece e o passe coletivo. Nós vamos então escurecer um pouquinho a sala. O passe é uma transmissão de energia, Nós seremos abençoados com a energia dos espíritos superiores que acompanham aqui. Eu convido aos trabalhadores da casa que se coloquem à disposição no local para que a gente possa, então, fazer a leitura do texto final. Colocando todos nós, os olhos fechados, acomodados na cadeira, conectados, mantendo a nossa conexão com o mais alto. Nós pedimos, Senhor, que não percamos a Tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que nossos pés estejam sangrando, seguimos para a frente, erguendo pela luz celeste acima de cada um de nós. Devemos crer e trabalhar,
esforçar-nos no bem e aguardar com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanece. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Elevemos, pois, o nosso olhar e caminhemos. Lutemos e servimos. Aprendemos e adiantamo-nos. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade nos amarfanhe o coração e atormente o nosso ideal, aguilhotando-nos com a aflição e ameaçando-nos. Mas não esqueça, porém, que o amanhã é um outro dia. E seguindo com o livro dos casos lindos de Chico Xavier, nós vamos falar um pouquinho da fonte enquanto recebemos as energias. Um estudante de sabedoria, rogando ao seu instrutor que lhe explicasse qual a melhor maneira de livrar-se do mal, foi por ele conduzido a uma fonte que deslizava, calma e cristalina, e seguindo-lhe o curso, observou: veja o exemplo da fonte que auxilia a todos sem perguntar e que nunca se detém para alcançar a grande comunhão com o oceano. Junto dela crescem as plantas de toda sorte, e em suas águas descedentam-se animais de todos os tipos e feitios. Enquanto caminhavam, um pequeno atirou 2 pedras à corrente, e as águas as engoliram em silêncio, prosseguindo para adiante. Reparou? Disse o mentor amigo. A fonte não se insurgiu contra as pedradas, recebeu-as com paciência e seguiu trabalhando. Mais à frente, viram um grosso canal de esgoto arremessando detritos no corpo-alvo das águas, mas a corrente absorvia o lodo escuro sem reclamações e avançava sempre. O professor comentou para o aprendiz: a fonte não se revolta contra a lama que lhe atiraram à face. Recolhe-a sem gritos e transforma em benefícios para a terra necessitada de adubo. Adiante ainda, notaram que enquanto andorinhas se banhavam, lépidas, feios sapos penetravam também a corrente e pareciam felizes em alegres mergulhos. As águas amparavam a todos sem a mínima queixa. O bondoso mentor-discípulo terminou: assinalemos o exemplo da fonte e aprenderemos a libertar-nos de qualquer cativeiro, porque, em verdade, só aqueles que marcham para diante com o trabalho que Deus lhes confia, sem se ligarem às sugestões do mal, conseguem vencer dignamente na vida, garantindo, em favor de todos, as alegrias do bem eterno. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos e convidamos para a palestra da próxima quinta-feira, 20 horas, que possamos todos retornar aos nossos lares, mais conscientes, mais reflexivos, em boa companhia, e chegando aos nossos lares, lembrando das palavras ditas, que a gente possa ver os nossos queridos com um olhar mais caridoso, mais atencioso,
Boa noite a todos.